O livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, revelação de Jesus Cristo, que ele deu por intermédio do seu anjo ao seu servo João. Aquele João, sim, aquele João que escreveu os evangelhos, o evangelho segundo João, que escreveu as cartas de João, primeira, segunda e terceira epístola de João, e escreveu também Apocalipse. Então são as três obras literárias que Deus usou esse servo de Deus. Nós sabemos e vimos que essas cartas, né, foram escritas para quem? O contexto. O que estava acontecendo? Ele estava exilado na ilha de Patmos, conforme está registrado lá no verso de número 9, por causa de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Foi um período de muita perseguição aos cristãos que estavam sob os imperadores romanos. A ilha de Patmos ficava aqui bem pertinho dessa Ásia Menor, né, dessa região da Ásia, e ali você tem as 7 cartas que são importantes, principalmente nesses domingos que eu estou falando sobre as cartas. A primeira foi a Éfeso, que é a capital de toda aquela região, a cidade mais pujante, vamos dizer assim, mais forte, Éfeso. Hoje, a segunda carta é Esmirna, e assim você tem as 7 cartas que nós vamos estudar. Aquela ilha onde João estava, em Patmos, era um exílio, era uma ilha de prisioneiros. Então eles ficavam ali exilados, prisioneiros políticos, era uma colônia penal romana, o termo técnico seria esse. Eles trabalhavam ali, eles ficavam, era uma vida horrível, era uma prisão, vestido de trapos, quebrando pedra, e ali então João foi exilado. E ele já estava muito idoso, muito velhinho, e ali conta a história que João ficou, ele não morreu naquela ilha. No fim de toda essa história, depois que ele recebeu essas revelações, escreveu este livro, ele ainda foi liberto e voltou para a região de Éfeso, foi onde ele viveu até o fim da sua vida, né? E aqui você tem todas aquelas ilhas gregas, e a ilha de Patmos está bem ali no cantinho, do lado direito. Aqui uma imagem dessa ilha. Então João foi exilado pelo imperador romano Domiciano, lá pelo ano 90, 94, 96 depois de Cristo. Logo após a morte ele retorna para Éfeso, como eu já falei. O livro de Apocalipse significa essa palavra em grego, apo, calipsius, você tirar esse véu, é uma revelação, é Deus se revelando ao homem. Então Apocalipse é um livro aberto no qual Deus revela seus planos à sua igreja. Você tem 3 tipos de interpretação: preterista, futurista e histórica. Preterista fala que esse livro foi escrito lá no passado para aquelas igrejas, não tem nada para nós hoje. Um erro claramente observado ao ler o livro. Futurista, aplica-se apenas coisas futuras. E a interpretação mais coerente, que é a nossa, é a histórica e espiritual. Aplica-se a toda a história da igreja, todos os tempos, desde a primeira e a segunda vinda de Cristo, né? Falamos isso aí os outros domingos. Nós vimos também que uma das dificuldades na leitura deste livro é que muitas vezes, muita heresia sai desse livro porque as pessoas leem da forma errada. Tá? Não é uma literatura comum, que você tem começo, meio e fim. São sessões, nós falamos aqui vários domingos, são 7 sessões, e cada uma dessas sessões você tem a mesma história sendo contada com perspectivas diferentes, né? Como se fosse uma cena de um filme em que 7 câmeras olham, né, e focam de uma forma diferente. E cada uma dessas sessões, você pode ver ali, olha, volta só um pouquinho, os 7 candeeiros, onde nós estamos estudando agora, né? Então você tem os 7 candeeiros, que são, na verdade, as 7 igrejas, cheio de simbologia. De manhã nós estamos falando sobre esses símbolos. Os 7 selos, as 7 trombetas. Então você tem sessões. Então a mesma história está sendo contada e sessões separadas, estanques. E ela é progressivamente, essa história caminha para um ápice, para um momento glorioso, extraordinário, que aqueles que estiverem realmente com Cristo, com Deus, vão experimentar coisas maravilhosas. E também tem uma parte difícil, que ele nos mostra que aqueles que não estiverem com Cristo, que não estiverem escritos no livro da vida, eles vão enfrentar a ira de Deus. Então, na verdade, esse livro, pode ir um pouquinho para frente, que a gente pode ir até o final, essa sessão toda, monta ela para a gente aí. Como eu disse, são 7 sessões, cada sessão mostra a mesma história. Que história é essa? Entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Muita gente não acredita, muita gente duvida da segunda vinda de Jesus, não tem problema, né? Isso aí é normal.
Nós que estamos estudando a Bíblia e vendo a coerência, como todos esses livros estão entrelaçados, concatenados, como os eventos estão acontecendo. É matéria de fé, mas também de conhecimento, gente. Tá? Muitos não creem porque não conhecem. Se você começa a ler, você vê se esse livro é muito verdadeiro. Isso tudo está acontecendo, está diante dos nossos olhos. E esse livro é simplesmente um roteiro. Como se você fosse fazer uma grande viagem e alguém entregasse para você esse roteiro. O que vai acontecer na sua viagem é isso. No começo, meio e fim. Entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, tudo o que vai acontecer. Nós estamos vivendo no meio disso. Como eu falei domingo passado, acesse na internet, veja com calma, eu falei sobre a questão do milênio. O milênio que muitos citam, que é uma passagem que está citada aí no livro de Apocalipse, muitos acreditam que é literal, que vai haver durante 1000 anos, algumas coisas vão acontecer. O milênio é uma expressão simbólica para um longo período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, em que a igreja foi fundada aqui na terra e ela está aqui porque ela está cumprindo um papel. Nós estamos aqui ainda porque Deus ainda tem um plano para nós. Deixa eu falar para você, gente, aqui na terra, não é o grande projeto de Deus para a sua vida. Desculpa, você está na antessala. Sabe quando você vai num banquete e antes do banquete você fica numa sala anexa ao grande salão onde vai se banquetear e eles dão ali para você o antepasto. Né? Você está na antessala comendo antepasto, que é muito bom. Eu gosto de antepasto, eu não gosto de... Né? O antepasto vem aquelas coisinhas gostosas, assim, sabe? Como é que chama aqueles... Né? Dá um nome aí de antepasto gostoso que a gente comer. Vem aquelas coisinhas de damasco recheada com queijo roquefort, uma delícia. Mas ninguém janta aquilo, nem vai comer um prato de damasco com queijo roquefort, mas é uma delícia, é bom. Mas gente, deixa eu contar uma coisa para você. A Bíblia é muito clara em nos dizer que esse período que nós estamos vivendo, que a igreja está passando por aqui, peregrinando, né? Lutando, é o que nós chamamos da igreja militante. Que contrasta com a igreja triunfante. Você tem a Bíblia faz muitas ilustrações claras sobre isso. Ela fala da igreja visível e a igreja invisível. A igreja militante que está aqui na terra e a igreja triunfante. Nós temos que fazer uma distinção clara sobre isso. As promessas de Deus não são completas para a igreja visível e militante, gente. Não tem como todos os problemas serem resolvidos aqui, não tem como nos isentar de todas as dificuldades. Não existe isso, isso é irracional. Quem prega isso são falsos profetas, que querem enganar o povo. Então, quando você lê a Bíblia, você tem que ter o seguinte: existe promessa para 2 momentos da nossa vida. Igreja militante, aqui na terra, você, do período que você nasce até o período que você morre, o povo de Deus está caminhando aqui, peregrinando. A comparação que a Bíblia faz da nossa peregrinação aqui na terra é 40 anos no deserto. A comparação mais próxima são os 40 anos no deserto. Eles peregrinaram, eles estavam na antessala para entrar onde? Na terra prometida. Não entramos ainda, gente. Nós estamos entre aquele jardim, ninguém está mais dentro de um jardim, estamos no deserto, e o paraíso. Nós estamos no meio, vivendo o milênio não literal, a igreja militante, visível, que enfrenta a luta, que passa por dificuldade, que não entrou ainda no novo céu e na nova terra. Então, essa é a história, gente, de Apocalipse. É um livro para nos confortar, para nos animar, para nos dar esperança, abrir os nossos olhos. Eu sei que tem muito cristão que ainda tem uma fé infantil e que ainda espera de Deus um paraíso aqui na terra. E não sabe que está no meio de um deserto. Não sabe que está no meio de uma batalha. A Bíblia vai falar o seguinte: você está atravessando o deserto com uma espada na mão, e a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é uma luta espiritual. Você está no meio de uma batalha, atravessando um deserto. Vamos entender o que está acontecendo. Então o livro de Apocalipse é exatamente isso. Você vai mostrar esse momento, mais um lance, é progressivo, você está no meio dessa história, Você não entrou ainda no novo céus e na nova terra, você está entre o jardim do Éden e o paraíso que Jesus preparou. Aqui é luta, meu irmão, aqui é deserto, aqui é enfrentamento. Mas tem bênçãos, claro. A presença de Deus é sinal de bênção na minha vida. Deus está comigo. Ele prometeu: estarei convosco todos os dias. Vou escrever um livro para saber. Esse livro já começa dizendo o seguinte: quando João tem aquela visão, ele olha e ele vê Jesus no meio dos candeeiros. Aí depois ele diz: e o candeeiro é a igreja. Então Jesus está junto, presente com a igreja. É justamente isso que nós vamos atravessar junto.
O deserto. Ele já atravessou fisicamente. Ele viveu, ele se fez carne, se fez homem, andou com a gente, enfrentou. Aí ele fala o seguinte: você quer me seguir? Segue os meus passos. Negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E nós estamos fazendo isso, gente. Estamos seguindo os passos de Cristo, atravessando o deserto, com a espada na mão, lutando, e com ele do nosso lado, o nosso general. Né? A Bíblia é muito clara, as promessas maravilhosas que tem. Viver nesse mundo, no meio de lutas e provações com Cristo, é muito melhor do que viver nesse mundo sem Cristo. Claro que é melhor. Ele é o meu general, ele é o Senhor da minha vida. Ele me conduz, ele tem um plano, um projeto para a minha vida. Ele já traçou a minha rota, até o último dia da minha vida. Está na mão dele. Que coisa maravilhosa, que é uma mensagem de esperança melhor para esse mundo, né? Atormentado, louco, perdido. Está todo mundo louco nesse mundo, gente. Está todo mundo louco. E a gente vê um pessoal se debatendo. E as pessoas, não sei, parece que estão construindo impérios aqui. Por quanto tempo vão ficar aqui, gente? Ilusão. Agora um cristão não pode viver iludido, né? Um cristão tem que saber onde ele está, o que ele está passando, o que ele está fazendo. Continua um pouquinho para frente. Então, ó, Apocalipse, você tem a visão de João, o que ele ouviu, viu e fez. Mensagem está gravada na internet para você ver depois. Logo em seguida, você tem aquela primeira carta que nós já estudamos, a carta de Éfeso. A igreja de Éfeso, o que estava acontecendo com ela, era uma igreja rica, era uma igreja que estava na capital ali daquela região, daquele velho mundo lá na Ásia, e ao mesmo tempo era uma igreja que estava morta espiritualmente, morna, perdeu o primeiro amor. Falamos domingo passado, você acessa lá na internet, você pode acompanhar. Hoje de manhã já foi feito um estudo detalhado sobre a igreja de Esmirna. Domingo que vem vai ser feito de novo. Então eu vou ter que dar uma passadinha de leve aqui nessa igreja de Esmirna. Então eu vou pedir para você abrir sua Bíblia lá em Apocalipse 2, verso de número 8. São mensagens maravilhosas. A minha abordagem é mais pastoral. Eu vou destacar alguns pontos aqui, tirar umas lições, tá? Não vou entrar em 1000 detalhes sobre a cidade, que é extraordinária. Quando a gente faz um estudo sobre a cidade de Esmirna, né, professor Ramos, fez hoje aqui, é maravilhoso. Você entender o contexto, a aplicação dessas palavras maravilhosas de Jesus, maravilhoso. Abre aí, ó, Apocalipse, João, capítulo 2, verso de número 8 a 11. Essa minha introdução tem muito a ver do que eu vou falar, viu, gente? Essa questão da gente estar atravessando um deserto, tá? E no meio de a igreja militante que está aqui ainda na terra, enfrentando lutas. Por quê? Porque essa igreja Esmirna, tá, é muito especial. Vou ler, depois a gente vai conversar um pouquinho. Diz assim, Apocalipse 2, verso 8 em diante. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve. Então João recebe essa revelação e escreve, 2 pontos. Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Vamos orar? Ó Pai querido, nós estamos diante da Tua palavra. O livro de Apocalipse, Senhor, que fecha a grande mensagem que o Senhor tem para o Teu povo, a Bíblia. É fechado por esse livro. Cartas foram escritas, uma mensagem para a igreja do passado, do presente e futuro. E para nós também, Senhor. E que, ó Pai querido, aquilo que o Senhor tem para o nosso coração, aquilo que o Senhor tem para esta igreja, Senhor. Eu creio que cada igreja se identifica em algum ponto com estas outras 7 igrejas aqui. A nossa igreja também tem os seus pontos de identificação. E a nossa vida pessoal, intimamente, cada um de nós somos a Tua igreja, o Teu povo.
Eu peço ao Pai que o Senhor abra agora a nossa mente, o nosso coração, o entendimento, para compreender esta mensagem, para tirar lições para a nossa vida, para nos encher de ânimo, Senhor, de esperança, e que possamos continuar caminhando, Senhor, na nossa jornada de vida, com esperança, olhando para cima, para o alto, para o futuro, para aquilo que o Senhor tem feito, está fazendo e vai fazer na vida de cada um de nós, de cada família aqui, Senhor. Em meio às nossas adversidades, que não venhamos a desanimar, Senhor, a esmorecer, mas ser fiel, Pai, permanecer fiel. Aconteça o que acontecer. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Como sempre, gente, nós temos que dar uma pinceladinha na cidade. Eu vou falar muito pouquinho sobre a cidade de Esmirna. Se você olhar naquele mapa que eu coloquei lá no final, a cidade de Esmirna, né, uma das 7 igrejas, fica nessa cidade. Vai um pouquinho para frente. Essa palavra Esmirna, puder mudar um pouquinho o slide para a gente, porque eu acho que acabou minha pilha aqui mesmo de vez, viu, gente? Olha, ó. Essa cidade de Esmirna, algumas coisas interessantes. A palavra Esmirna vem de mirra. Foi falado hoje de manhã na escola dominical, mirra. Tá? E ela era uma cidade muito rica. Era considerada uma das cidades mais bonitas e mais ricas daquela região. E uns contrastes interessantes, porque cada palavrinha que foi dirigida a esta carta tem pontos ali que a gente tem que observar. Por exemplo, a cidade mais rica daquela região tinha a igreja mais pobre. A igreja de Esmirna era a igreja mais pobre de todas as 7 igrejas. Era uma igreja pobre por várias razões que a gente vai ver aqui. E aquela cidade, ela era a cidade mais fiel ao Império Romano. Era uma característica da cidade, né? E curiosamente, até tinha lá um templo ao imperador Tibério. Foi feita uma competição entre as cidades, qual que ia ter o grande templo ao imperador Tibério. Éfeso queria que fosse lá. E Éfeso disputou. Sabe essa disputinha que tem em cidade assim, próxima? Eu cresci ouvindo que havia disputa em São Carlos de Araraquara, sabe? Então, assim, qual que é a cidade que tinha a rodoviária mais bonita? Eu me lembro que meu avô contava essas histórias. E o governo, então, enviou verba, mesma verba, entendeu? Para a cidade de Araraquara e para a cidade de São Carlos construir uma rodoviária. E os antigos falavam, né? Que falavam assim, olha que rodoviária bonita Araraquara, entra no subsolo. E fizeram esse galinheiro que eles falavam, assim, os antigos ouviam, né? Então, foi a mesma verba. Um negócio alto, que vento frio danado, você fica lá. E você vai lá em Araraquara, você entra no subsolo. Enfim, havia uma certa competição com as duas cidades, né? E havia Éfeso, que era a capital, Esmirna mais bonita. Esmirna era mais rica e mais bonita. E era uma cidade considerada muito bonita. E ela ganhou a competição e foi construído lá o templo de Tibério. Então, era uma cidade que tinha uma característica, fiel a Roma. Eles eram muito fiéis a Roma. Muito templo. Tinha templo para todo mundo lá, para Zeus, Apolo, Afrodito. E, interessante, a característica daquela igreja era uma igreja pobre, mas fiel a Cristo. E estava numa cidade rica, que era fiel a Roma, aos imperadores, né? Todas as leis, eles adoravam realmente os imperadores, período em que eles eram tidos como deuses, tinham que adorar o imperador. E quem não, aí que era o grande problema, por isso que era uma igreja que sofria muito, porque quem não adorava o imperador, sofria. Então, era uma igreja que ficava numa cidade, olha lá, onde ocorriam os jogos atléticos. E os atletas no final recebiam o quê? Aquela coroa de louros. E Jesus vai prometer, eles não estavam recebendo coroas de louro lá não, mas eles vão receber a coroa da vida. Então, as palavras de Jesus dirigidas àquela igreja pobre e sofrida, numa cidade muito rica, uma igreja que estava sofrendo perseguição, passando por dificuldade, foi uma palavra de ânimo. Olha, somente Esmirna e mais uma outra, Filadélfia, é que não receberam crítica nenhuma de Jesus, só elogios. Era uma igreja pobre, tá? Os membros estavam ficando cada vez mais pobres, e tem uma razão, porque estavam sendo perseguidos. O que acontecia com eles? Perdiam o emprego, os seus bens eram espoliados, eles sofriam perseguição. Então a igreja foi se tornando cada vez mais pobre. E Jesus olha para ela e diz o seguinte, você é rica, você é fiel. Então, o que eu quero destacar aqui, muito diferente do que vai ser abordado na escola dominical, são 3 pontos aqui,
que essa igreja, ela teve um grande desafio de ser fiel, tá? Diante dessas três situações que nós lemos aqui. Diante da tribulação, diante da pobreza. Então você vai ter aqui, eu poderia dizer assim, pode mudar para a gente, por favor? Fiel na tribulação. Jesus olha para aquela igreja, sabe das dificuldades que ela está enfrentando, e diz assim, olha, conheço a tua tribulação, a tua pobreza e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus. Uma outra característica para a gente entender, eu vou falar depois, quando eu falar da blasfêmia, ali ficava uma grande concentração de judeus que perseguiam os cristãos. Então nós vamos falar sobre essa questão. Então eu posso dizer o seguinte, ser fiel. O desafio dessa igreja era permanecer fiel. Aconteça o que acontecer. E não é diferente para mim e para você hoje. Não é diferente para a igreja hoje. Uma coisa que a gente tem que ver nessas três características aqui, olha, tribulação, três situações de adversidades que eles enfrentavam. Vamos dizer, tribulação, pobreza e calúnia. Blasfêmia, calúnia, entendeu? As pessoas perseguiam, falavam mal deles. Três coisas. Tribulação, pobreza e calúnia. Nós cristãos temos que já, de cara, repensar toda a nossa visão e os valores que nós temos. Sabe por quê? Com essa igreja e com essa carta, a grande lição que eu vejo aqui é que as coisas não são o que parecem. Tá? Nós, infelizmente, devido à grande influência que nós sofremos da mídia, da sociedade, os valores que nos são impostos, entende? Nós acabamos assimilando muito e passamos a julgar e avaliar as coisas do mesmo jeito que um mundo sem Deus, sem o óculos da palavra de Deus, avalia as coisas. Você pode ver que tudo aqui é diferente. Tudo aqui é diferente. A igreja mais pobre, Jesus olha e vai, tu é rica. Interessante que para uma igreja muito rica, que vai ter aqui dentro dessa sede, Jesus fala, tu é muito pobre. Você pensa que você é rica? Porque tinha igreja rica lá, viu gente? Tinha igreja lá que os membros da igreja eram donos de bancos. Nós vamos estudar uma das igrejas, vocês vão ver que era um local onde tinha muito banco. Sabe, não fosse uma Suíça assim, todo mundo é dono de banco. Então você imagina, rapaz, imagina que no nome da nossa igreja você tem o dono do Itaú, do Bradesco, olha benção, né? Olha o dízimo do cara, é uma benção, não. A gente vai, vamos reformar a igreja. Não, pode deixar, a gente reforma, contrata lá uma construtora, toma cuidado com esse negócio de construção, né? E aí eles vão reformar a igreja aqui, né? Então, na verdade, tinha igreja que era muito rica, mas rica mesmo, templo suntuoso, os membros podres de rico. Sabe o que é podre de rico? Não é porque o cara tem um carrinho melhor, de vez em quando viaja, não. Estou falando podre de rico, entende? Tinha igreja lá que era podre de rico. E Jesus olha, peguei e fala assim, tu é pobre, nu, cego e pobre, não tem nada. Então, tudo diferente, né? Os valores. Então, gente, a gente tem que começar a repensar as coisas. O que é diante de Deus ser rico e ser pobre? Para tudo. Se a tua felicidade está vinculada àquilo que o mundo diz que é ser rico, você está enganado, você está confuso. Está tudo errado, os nossos valores estão errados, nossa maneira de julgar as coisas está equivocada. E esse texto é muito claro, Jesus olha para a igreja pobre e fala, tu é rica. E ele olha para a rica, essa é pobre. Então, peraí, está tudo diferente. Então, uma das coisas que eu vejo claramente aqui, e a gente tem que desmistificar muita coisa, que infelizmente, às vezes, até no meio das igrejas é ensinado, nessas mídias que nos ensinam muitas coisas erradas, pregadores, falsos profetas mesmo, gente que não tem capacidade, não foi formado, ou foi mal formado, entendeu? Traz mensagem equivocada. Traz mensagem equivocada. Que ser abençoado é ter uma vida mansa, tranquila, sem nenhuma tribulação. Ter muito dinheiro e ser rico financeiramente. E associa isso com bênção de Deus. Deixa eu contar, isso foi uma grande mentira. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando Jesus escreve essa carta para aquela igreja, ele está dizendo para que você vai passar por isso mesmo. Eu não vou tirar a tua pobreza, eu não vou tirar a tua tribulação, tá? E essa situação de calúnia que você vive. E ser fiel, é isso mesmo. A gente começa a olhar de uma forma diferente para a nossa vida cristã. E começa a entender que o que Deus tem para cada um de nós é diferente. Porque o que Deus tinha, o que Jesus tinha para a igreja de Éfeso era diferente do que ele tinha para Esmirna, era diferente do que ele tinha para Filadélfia, para todo. Então a gente tem que entender o seguinte, Deus tem um plano na minha vida.
Deus tem um propósito na minha vida. E Ele vai usar a minha vida com as circunstâncias que são diferentes. Ele pode estar aqui hoje enriquecendo um de nós. Pode, por que não? Ele faz isso. Ele abençoa financeiramente um de nós. E vai nos usar nessa área. Ele pode estar permitindo que alguns de nós empobreça. Ele permite sim isso. Que venha perder os seus bens, que venha perder a sua casa, que venha perder o seu carro. Isso acontece na vida dos filhos de Deus. Estava acontecendo com toda aquela igreja. Porque a tribulação aqui não era tribulação pequena que eles estavam passando. Era muito grande a tribulação que eles estavam passando. Para vocês terem uma ideia, 1.200 cristãos foram arrastados até um alto do monte e foram jogados. Numa leva só, 1.200. Só que antes disso, eles perderam tudo que eles tinham. Eles perderam seus bens, eles perderam suas casas, eles perderam tudo e estavam passando miséria. Miséria, não era... Porque até interessante que no grego existem duas palavras para pobreza. É aquela, quando a gente carece de alguma coisa supérflua e quando a gente passa necessidade. Mas privação mesmo. Essa igreja estava passando privação, eles perderam tudo que tinham. Passou dificuldade mesmo. E muitos foram mortos, 1.200 foram mortos, numa vez só. Depois, numa segunda leva, mais 800. Era a igreja mais perseguida que tinha lá, tá? Em todas aquelas 7 igrejas. E Deus tinha um plano para aquilo. Jesus falou assim, ó, fica firme. Ele está dizendo aqui, ó, eu conheço a tua tribulação. Você tem que entender que tribulação, quando vem na vida do cristão, não é algo que, ai Deus, olha aí, ó, perdeu o controle da situação, não. Ele permite sim, e Ele tem um plano, um propósito, quando Ele permite tribulação na nossa vida. E o nosso desafio, gente, o grande desafio, quando a gente está enfrentando tribulação, eram 3 tipos aqui, tá? Então você tinha tribulação, pobreza e blasfêmia. Tribulação é aperto, gente. É passar aperto. A ideia da palavra original ali é passar aperto, é passar apertado mesmo. Podia ser financeiramente, podia ser dificuldades, adversidades, aquelas coisas que nos aborrecem, eles estavam enfrentando. E Jesus fala assim, olha para aquela igreja e fala assim, você não está sozinho. Você não está passando por isso e eu conheço a tua tribulação. E se você continuar lendo o texto sagrado, é interessante. Ele vai dizer mais, olha, não temas as coisas que tens que sofrer. Então, cada um de nós temos, dentro dos planos e os propósitos de Deus, que passar por algumas coisas. E vou dizer, graças a Deus, entende? Que a nossa vida não é só de tribulação, tá? E também não é só de bonança. Eu vou dizer uma coisa para você, gente. Dentro dessa ideia que a gente tem que repensar a nossa visão das coisas, não tenha dúvida. Graças a Deus por isso. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Uma vida isenta de tribulação, totalmente isenta, cronicamente isenta, que nunca passa aperto, a pessoa se torna supérflua, ela se torna superficial, e ela banaliza a vida dela. Uma pessoa que passa por essa vida, cronicamente, que nunca enfrenta a tribulação, ela se torna uma pessoa superficial. A fé dela não amadurece. Ela se torna espiritualmente muito infantil. E a gente sabe que isso acontece. Quando o pai e a mãe criam o filho desse jeito. Quando o pai e a mãe poupam o filho de tudo. Não dá para a gente poupar de tudo. Todos nós aqui temos filhos, nós sabemos como que a coisa funciona. Se você criar uma criança, super protegendo ela, toda vez que houver um problema na escola, você vai lá, todo mundo é culpado e ela está certa. Você protege, você super protege, você está destruindo a vida dessa criança. Você sabe que você está destruindo a vida dessa criança? Ela vai se tornar uma pessoa que não dá valor a nada, superficial, supérflua, superficial, e olha, a pior coisa que pode acontecer. E o contrário também não é bom. Uma vida que é cronicamente, entendeu? Debaixo de tribulação, de sofrimento incessante, a tendência dessa pessoa é se tornar doente. Ela vai se tornar aquela vitimizada. É a pessoa que vai entrar num buraco de amargura e ela vai estar sempre culpando tudo e a todos. Todo mundo é culpado pelas coisas dela, ela não assume nada. Os dois extremos são ruins. Esse equilíbrio é muito bom. E a nossa vida é assim. E Deus permite isso. Nós temos momentos de tribulação e momentos de bonança.
Momentos em que nós temos abundância e momentos que nós temos privações. Isso tem que acontecer na nossa vida. Então Jesus fala assim, ó, não tema o que você tem que passar. Para o nosso próprio bem. Um pai que ama o filho não poupa ele de tudo. Porque quer que ele cresça, que ele amadureça e prepara ele para enfrentar a vida. E um pai que cerca, que poupa, está estragando, você sabe o que vai ser. Vai virar aquele marmanjão de 40 anos que não consegue acertar em nada na vida. Ele não resolve a vida dele no trabalho, ele não resolve os relacionamentos dele, ele não acerta em nada. Ele fica totalmente super protegido e pelos pais, e a gente sabe, os pais não vão estar lá a vida toda. A gente vai ficar lá, não vai. Espera-se que não, né? Que a gente vá antes. Então, isso destrói uma pessoa. Os dois extremos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Então, quando nós estamos debaixo de tribulação, a tendência nossa é amargar. A gente tem que tomar cuidado. Se você está sofrendo sistematicamente, tá? Tribulações, não amarga. Ore a Deus para não amargar. E se você está sendo poupado demais, e só bonança, é também um tipo de provação. Porque quando ele diz aqui, ser fiel até a morte, não é vou ser fiel até o dia que eu morrer. Não, a ideia aqui é ser fiel em todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias. Porque às vezes, meu querido, bonança é uma grande provação. Muito dinheiro no bolso é uma grande provação. E não é fácil ser fiel quando a gente está cheio de saúde e dinheiro no bolso. Assim como não é fácil ser fiel quando a gente está enfrentando privação, tá? E tribulação. Os dois extremos são difíceis. E a palavra é essa, ser fiel em todas as circunstâncias. E até a última de todas as circunstâncias, que é a morte. Até as últimas consequências. Ser fiel em todos os momentos. A ideia é essa. E a característica dessa igreja? O que ela se tornou? Uma igreja fiel. Era a marca daquela igreja. Jesus olhava para aquela igreja, essa é uma igreja pobre aos olhos do mundo. Sofredora aos olhos do mundo. Mas foi a única, exceto Filadélfia, das 7, que Jesus só elogia. É uma igreja fiel. Eu conheço a tua tribulação. Eu conheço a tua pobreza material, mas a riqueza que ela estava construindo, a fé, a fidelidade, o que aqueles pais estavam transferindo para os seus filhos, a vida espiritual daquela igreja, ela era muito rica, ela era mais forte que todas as outras. É porque aos nossos olhos, não é porque a gente é humano, a gente julga pela aparência, mas os olhos de Deus não. E pode ser que você esteja passando por privações, por tribulações, tá? E Jesus olha para você, você pensa que você é pobre? Não, você é muito rico. Estou trabalhando na sua vida. Não temo o que você tem que passar. Você está passando isso não é porque você perdeu o controle do barco, não. É porque eu tenho um propósito na sua vida. E eu vou permitir isso na sua vida. E como eu disse, a gente tem que encarar a vida de uma forma muito realista e esperançosa. Eu não sou nem otimista nem pessimista. Aquele otimismo infantil e aquele pessimismo doente. Tudo vai dar errado. Calma. Realista. Você vai ter momentos de bênçãos materiais na sua vida. Amém. Deus dá. Experimentei muitas vezes, coisa boa, queria mais. Mas não é toda hora. Tem hora que a gente ganha, tem hora que a gente perde. E você tem que aprender a perder. Meu querido, você sabe a coisa mais difícil de ensinar uma criança é aprender a perder. E eu estou vendo que a coisa mais difícil é eu ensinar um crente a aprender a perder. Porque ele está com um monte de ideia equivocada, que quando eu estou perdendo aqui, pronto, aconteceu algo errado. Deus está amaldiçoando, porque o pregador já falou, porque se eu sou com Deus eu vou ficar rico. Porque, para com isso. Tem que aprender a perder. Aquela grande frase que Paulo aprendeu. Ele diz assim, aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Tanto a ter fartura, como a passar necessidade. E ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Você vai ter que aprender isso, meu querido. E Jesus está dizendo para você hoje, não temas que você tem que passar. Você vai passar. Então, na vida do Filho de Deus, vai ter momento de abundância material. Oh, benção, maravilha. Como é bom, né? Você ter dinheiro, né? Você ter dinheiro, ir lá e fazer acontecer, e as coisas acontecem. E você que tem empresa, que tem negócio, você vai lá e fecha o negócio. Ou você recebe o salário, você recebe aumento. E aquele dinheiro prospera, e a coisa multiplica. Isso é bom demais. Mas uma pessoa que só vive nisso, gente. Paulo falou, eu aprendi a viver contente. Toda e qualquer situação. Sabe o que ele vai experimentar? Nunca vai experimentar na vida dele a felicidade. Porque a felicidade é subproduto do, eu já falei aqui uma vez na igreja, contentamento. Paulo falou, aprendi a viver contente, satisfeito.
em toda e qualquer situação. Eu sei o que é chegar no final do mês e estar zerado. Eu sei que chegar no final do mês e está sobrando. E eu tenho que aprender a viver contente nas duas coisas. Senão eu seria uma pessoa mimada. Porque tem crente que é mimado. Tem crente que é mimado. Eu não sei se é porque mimaram lá na casa dele, foram poupando. Quando ele encara a realidade da vida, crente mimado, cristão mimado. Paulo, ele descobriu, a felicidade é subproduto do contentamento. Aprenda a viver contente com o que Deus tem feito para você hoje. E ser fiel no pouco, diz a Bíblia, que eu te darei muito. As pessoas não sabem ser fiel no pouco. Quando Deus dá pouco, é porque eu tenho que aprender a viver com pouco e ser fiel no pouco. Cara, que eu quero trabalhar, lutar e prosperar. E quando vier muito, eu vou ter que aprender a ser fiel no muito, porque também não é fácil não, gente. Eu sei que é isso, velho. Eu sei o que é. Eu já morei numa cidade grande, que eu e minha esposa estavam trabalhando, ganhando bem. Chegava no final de semana, rapaz, vamos para a praia, vamos para o shopping, né? E o dinheiro está, vamos viajar, vamos curtir, vamos fazer acontecer. Experiência, sei lá, comprar seu apartamento, comprar seu carro, o dinheiro está entrando, e as coisas acontecendo, e é muito bom. E não é tão fácil ser fiel nessa hora que o dinheiro está entrando, não. A mão coça. Você fica meio assim, você acha que é... Todo mundo que já experimentou período de... que a coisa, o dinheiro parece que fluiu, a coisa foi. E tem momento que diminui. Privação. Tribulação vem. Perde o emprego. Os negócios desandam. A crise vem. Estamos aí enfrentando, né? O negócio aumenta, o juro vai lá para cima, tudo começa a desandar. Um acidente, uma enfermidade, uma doença, e você vai perdendo. Perde o carro, perde a casa. Isso acontece. E nós não estamos isentos disso não, gente. E nós temos que aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto a ter a fartura, como passar necessidade. Eu estou falando sobre isso porque era uma característica daquela igreja. A igreja, ela estava enfrentando pobreza material. Jesus olha para ela e fala assim, você é rica, você está sendo fiel, continua assim, está indo ótimo, perfeito, estou contigo. E Jesus estava presente na vida daquela igreja. E o desafio dela era ser fiel no meio daquelas tribulações. Ser fiel, não só na tribulação, muda um pouquinho, só vou mudar o subtítulo. Ser fiel na tribulação, depois ser fiel, segundo ponto, muda lá pra gente. Na pobreza, puder mudar lá pra gente. E por fim, vai pro terceiro, ser fiel na blasfêmia, calúnia. Está acontecendo, como eu disse no início, os judeus ali eram muitos, tá? A sinagoga lá bombava. E o que aconteceu com os judeus? Naquele momento, foi um momento de grande perseguição. Era judeu que entregava cristão para as autoridades. E caluniavam, blasfêmia aqui. Eles eram blasfemados o tempo todo. Falavam mal dele. Assim como Jesus passou por blasfêmia. Jesus, ele curou e aí disseram assim, isso aí é o demônio. É o demônio que está agindo na vida dele. Olha aí, ó, ele está fazendo cura. Ó. Isso aí não é de Deus não, isso é o diabo. Foi uma passagem que Jesus falou. Até que ele falou sobre blasfêmia, que ele diz assim, ó, todo pecado será perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não haverá perdão. É um outro estudo que a gente pode fazer uma outra hora sobre isso aí. Então, eles estavam passando, eles passaram por privações, tribulações, pobreza, escassez, perder os bens, perder as coisas, e ainda calúnia. E essa daí era mais difícil, porque como os judeus, e ele continua dizendo, os que si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. O que está acontecendo é o seguinte, o diabo estava incitando aquele pessoal para eles caluniarem, falarem mal dos cristãos perante as autoridades, e o que acontecia depois? Eles eram perseguidos até a morte, gente. Então era uma igreja pequena, pobre, numa cidade grande e rica. Cidade que era fiel a Roma, e aí era o grande problema. Ser fiel a Cristo numa cidade que era fiel a Roma custava a vida. O que acontecia? Eles eram levados até as autoridades, e como eles eram muito fiéis a Roma, falaram assim, ó, vocês vão ter que adorar o imperador agora. Tinha até um templo lá para adorar o imperador. Ou morre. E eles morriam. E toda a igreja. Conta a história que um dos bispos daquela igreja, um dos líderes daquela igreja, foi Policarpo.
E Policarpo foi preso também. Ele foi preso pelas autoridades e ele foi ameaçado que se ele não negasse a Cristo, não abandonasse, ele tinha que deixar de ser fiel a Cristo, que é o jogo de palavras aqui, era o que eles viviam. Ele deixar de ser fiel a Cristo para ser fiel a Roma, aos imperadores e tudo mais. E a resposta dele foi o seguinte: eu tenho 86 anos. Faz 86 anos que eu sirvo a Cristo. Como que eu vou abandonar? 86 anos que eu sirvo a Cristo e Ele é fiel a mim. Que a Bíblia diz que Deus é fiel. Como que agora, no final da minha vida, eu vou abandonar Cristo? Pode fazer o que você quiser. E ameaçaram jogar ele nos leões. E aí ele disse assim, aí ele falou assim, então você vai queimar vivo. Pode tacar fogo. Uma hora eu morro queimado. E fala, sabe o que ele falou? E vocês vão queimar eternamente no fogo eterno. E uma hora eu morro aqui, eu queimo, mas eu vou ser livre do fogo eterno. Vocês vão queimar eternamente. E morreu queimado ali, testemunhando a fé. A característica de uma igreja que enfrentou tribulação, enfrentou pobreza, a fé estava sendo forjada. E a Bíblia diz que é o que você tem de mais precioso. Pode arrancar sua casa, seu carro, seu emprego. A sua fé não, meu querido. É o que você tem de mais precioso e tem que ser provado. E às vezes no fogo. No fogo da tribulação, da privação, das adversidades e às vezes até das calúnias. E você tem que lembrar que Jesus está olhando para você e está dizendo o seguinte: eu conheço a tua tribulação, a tua privação e a tua calúnia. Eu sei que você está passando, mas ser fiel em todas as circunstâncias, quer seja na riqueza ou na pobreza, ser fiel até a morte, se necessário for. E eu estarei contigo. E ele termina dizendo assim: o que vai acontecer? Ao vencedor, diz lá, final, olha, quem tem ouvidos ouça que o Espírito das igrejas, e o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Você pode até passar pela primeira. Vai passar, tudo não vai, de jeito ou de outro. E aqueles cristãos, gente, estavam sendo fiéis na luta, na adversidade. Acho que eu acordei a criança, né? Falei um pouco alto, né? Faz parte. Coisa boa, né? A benção, criança, está com saúde. Então, meu querido, deixa eu contar uma coisa para você. A mensagem que nós temos para nós hoje, que essa igreja traz para nós hoje é a seguinte: ser fiel em todas as circunstâncias. O que Deus quer de mim é fidelidade. O que Ele tem para mim, eu não sei o que Ele tem para mim. Ele olha para mim e diz assim: olha, não tema o que você vai passar na sua vida. Porque Ele conhece o dia de amanhã, as adversidades, as tribulações, o que eu vou passar Ele sabe. Ele vai trazer momentos de bênçãos, de bonança, de saúde, prosperidade. E vai ter momento que eu vou enfrentar enfermidade, tribulação, privação e às vezes até a pobreza. E será que eu vou ficar fiel? Ser fiel até a morte, se necessário for, e dar-te-ei a coroa da vida. Você tem uma promessa, que Ele estará com você na tribulação e te livrará da condenação. É a mensagem para aquela igreja. Foi uma promessa para aquela igreja. E uma palavra de esperança para aquela igreja. Eu conheço a sua tribulação. Eu sei que você está passando. Então não pensa que o seu sofrimento hoje, Deus desconhece. Não, Deus conhece o seu sofrimento. A sua tribulação, a sua pobreza. Deus sabe as contas que tem que pagar essa semana. Ele sabe das calúnias, muitas vezes que você enfrenta, em alguma área da sua vida, blasfêmia. E um último ponto que essa carta me lembra, é que existe uma luta que vai além da carne e do sangue. Vai além dessa esfera humana, horizontal, com pessoas que nos perseguem, com privação material que eu passo. Existe uma luta maior, num outro nível, que é um nível espiritual. Por isso que ele vai falar aqui, e dizer assim: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Tereis tribulação de 10 dias. 10 é um número completo. Será um longo período de muita luta. Existe uma luta espiritual, gente. Como eu falei. Nós temos que lembrar dessa verdade. Nós estamos entre o jardim e o paraíso. Nós estamos vivendo o milênio. Nós estamos vivendo o período de luta, de batalha. Você é igreja militante, não triunfante. Você não está lá na presença de Deus,
livre de toda tribulação. Você está aqui na terra, no mundo, que passa por luta e dificuldade. E Deus vai estar com você. Ah, pastor, mas eu estou só crescendo, prosperando, bênção. Ser fiel na bênção, meu irmão. Ser fiel na prosperidade, porque tem muito que se perdeu, foi aí. Tem muito que quando o dinheiro começou a entrar no bolso, subiu na cabeça, você sabe disso. E ele deixa de ser fiel a Deus, a família, a esposa, a tudo. Isso acontece. Então, ser fiel, meu querido. A palavra de hoje é essa: eu vou ser fiel a Deus, aconteça com você. Se Ele me der prosperidade, me ajuda a ser fiel na prosperidade. Se Ele permitir tribulação, privação, me ajuda a ser fiel aí. E mais do que tudo, existe uma luta espiritual. Existe uma dimensão espiritual, que eu e você vamos enfrentar. Existe o inimigo espiritual. E não tem como a gente negar, isso é fato, nós vivemos isso. Tem coisa que fala, não é possível, não é coincidência. Da forma que acontece, a maneira que acontece, a forma que a Bíblia nos mostra, nos ensina de forma tão clara. Nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Existe uma luta espiritual. Você está preparando-se para essa luta? A Bíblia diz que as armas não são carnais, humanas. Não adianta, não adianta, não adianta. Muitas vezes pessoas estão te perseguindo, te caluniando, tentando te derrubar. Você tem que lembrar que isso pode ser uma luta espiritual. Como estava acontecendo com eles. Satanás estava por trás incitando aquelas pessoas, judeus, que iam lá e denunciavam, e caluniavam, e blasfemavam, e eles eram presos e mortos, e era uma luta espiritual. E com luta espiritual, meu irmão, você não usa a arma carnal, tem que usar a arma espiritual. Aí é por isso que a Bíblia diz lá em Efésios, usar toda a armadura de Deus. A armadura de Deus. Você tem que buscar a oração, a palavra, buscar Deus, colocar Ele em primeiro lugar, colocar as suas causas, a sua tribulação, o que você está enfrentando diante de Deus, que pode ser que o inimigo esteja usando isso para te atormentar. E ele existe, ele é real. Mas a palavra sempre vai ser essa: ser fiel até nisso. Não temas o que você vai passar. O que Deus tem para mim é diferente do que tem para você. Tá? Eu posso estar vivendo hoje um momento de fartura e você de privação. Amanhã pode inverter. Você vai ter fartura e eu privação. Pode ser que seja um momento de saúde e outro de enfermidade. Deus tem um plano diferente para cada um de nós. Você não tem que ficar se comparando. Você tem que entender que Deus age de maneira diferente, porque nós somos diferentes e Ele tem um plano diferente para cada um de nós. A questão é o seguinte: você está sendo fiel? Se você está enriquecendo, permaneça fiel na prosperidade. Se você está empobrecendo por alguma razão, vamos sair dessa, claro, né? Mas se vier, se não tiver jeito, se usar todos os meios, é privação, vou enfrentar e vou ser fiel na privação. Continuar fiel a Deus, não vou abandoná-lo, não vou amargurar, não vou enfiar minhoca na cabeça, porque Deus está permitindo isso na minha vida e na vida do outro. Olha lá, o outro prospera e eu aí, ó, olha o que eu estou passando. Não faça esse tipo de comparação. Porque o que Deus tem para a sua vida é diferente do que Ele tem para outra. E não existe melhor nem pior. A diferença é o seguinte: você está sendo fiel, essa é a diferença. E Jesus olha para você e fala assim: olha, você é rico. E permaneça firme do jeito que você está fazendo. Não desista, não desanima. Porque o que Deus tem para cada um de nós vale a pena. Mude mais o último slide para a gente fechar aqui. Olha, esta igreja foi escolhida por Cristo para permanecer fiel diante de 3 desafios: tribulação, pobreza e blasfêmia. Era o plano de Deus para aquela igreja. Diferente do que Ele tinha para as outras. Não havia melhor nem pior. Deus tem um plano, um propósito. Não temas o que você tem que passar. Então já está no controle dele que vai passar. Cada um de nós. Mas recebeu a promessa de receber a coroa da vida. Aconteça o que acontecer, gente. Você tem que lembrar o seguinte: como Policarpo, vou me queimar aqui 1 hora. Vai ser 1 hora de sofrimento. Mas vocês vão enfrentar uma eternidade no fogo eterno. Meu querido, o sofrimento na vida do cristão é temporário e passageiro. E Cristo prometeu estar com ele na tribulação e vai te livrar da condenação. Fique em paz e ser fiel, só isso. Só se preocupe em ser fiel. Acabou. Você tem uma preocupação na tua vida: ser fiel. Não fica louco para ficar rico. Não fica louco para ser fiel. Ser fiel, Deus está vendo. A tribulação, a adversidade, Deus está vendo. A calúnia, Deus está vendo. Ser fiel. Permanece fiel. Fica firme. Confia. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Vamos orar. Ó Pai querido, o Senhor conhece a nossa vida.